Cientistas do Laboratório de Genômica e Bioenergia da Unicamp, em Campinas, estão desenvolvendo um novo modelo de teste rápido para detectar o coronavírus. O teste em desenvolvimento pode custar até 100 vezes menos do que os convencionais. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o pesquisador Felipe Melo, da Unicamp. Boa tarde, Felipe. Muito obrigada pela participação aqui no Hora News ao vivo. E eu gostaria de saber como é que surgiu essa ideia. Olha, a ideia surgiu porque a gente trabalha com biologia sintética em levedura já há bastante tempo, né? A gente tem outras aplicações, a gente trabalha mais pensando em bioenergia, mas a gente tem todas as ferramentas para conseguir usar a levedura, que é esse micro-organismo muito versátil que a gente usa para fazer vinho, para fazer pão, para fazer etanol, para transformar esse micro-organismo muito barato em um teste rápido, muito simples e também muito barato para detectar o Covid-19. Ou seja, então é justamente por isso que ele pode custar até 100 vezes menos. Exatamente. Os testes atuais eles são baseados em enzimas, em anticorpos, que são bastante caros para se produzir, né? E também equipamentos, como o equipamento para você fazer o PCR, eles são muito caros e também são dependentes de estruturas de biossegurança que a gente não tem em todos os lugares. Agora, quando você trabalha só com a levedura, que é esse micro-organismo, a gente consegue colocar nela alguns genes que ela não tem, então a gente edita ela geneticamente, daí ela se transforma nesse teste rápido e muito barato, porque você só precisa fazer com que esse micro-organismo cresça para colocar ele num teste, como se fosse um teste de gravidez. Já tem uma ideia de custo ou ainda não é possível afirmar? Então o custo em si do produto a gente ainda não tem exatamente, né? Porque a gente está na fase do desenvolvimento científico do modelo, do conceito, né? O que a gente tem é essa base, assim, de cálculo, porque a gente está trabalhando com levedura, então ela seria muito mais barata. Então a gente tem esse parâmetro de 100 vezes mais barato do que os testes convencionais. Então a gente espera que seja algo dessa grandeza. E como que esse novo teste rápido seria feito nos casos suspeitos? Então, a gente pretende, como essas imagens estão mostrando agora, esses testes rápidos seriam como testes de gravidez, ou teste imunológico que a gente já conhece. Então, a gente colocaria essa levedura modificada num desses pequenos dispositivos de plástico ou de papel, e daí o paciente ele colocaria o teste ou alguma parte desse dispositivo em contato com sua saliva e colocaria um tampão para a corrida, como esse tampão que você usa em teste rápido, e daí daria o resultado. A levedura, ela mudando de cor, porque ela estaria identificando o coronavírus, ela identificaria que o paciente está suspeito porque ele estaria portando o vírus. Felipe, hoje, se fala muito da subnotificação justamente pela falta de testes no mercado. Essa seria uma alternativa, da ciência para contribuir que esse problema diminua, ou seja, que mais pessoas consigam fazer os testes? Com certeza. Os problemas dos testes hoje em dia, eles são principalmente dois, né? O preço, às vezes são bastante caros e inacessíveis para a população em geral, e também o tempo de serem efetuados, né? Porque, como eu falei, os PCRs, por exemplo, eles são dependentes de uma estrutura muito cara, especializada, enquanto os testes rápidos que a gente tem hoje, eles são bastante específicos, dando muito resultados falsos. Agora, quando você tem um teste que é muito simples e muito, muito barato, né? Quando você tem uma distribuição de um teste em massa, você conseguindo testar todo mundo, e daí esse dispositivo poderia, por exemplo, ser acoplado a um aplicativo de celular, onde o paciente colocaria o seu resultado nesse aplicativo e poderia, por exemplo, comunicar ao governo onde está o seu resultado. Por exemplo, eu estou aqui em Campinas e eu identifiquei que eu tenho o vírus. Então, você podendo identificar isso para os órgãos competentes, você teria um controle muito melhor da situação, porque a subnotificação realmente é um problema muito grave na Covid-19. Esse novo teste que está sendo realizado, está sendo desenvolvido pela Unicamp, ele seria mais preciso em relação aos outros testes rápidos que já estão no mercado? Com certeza, porque os testes rápidos que a gente tem hoje são baseados, como eu falei, em anticorpos. Então, quando a gente contrai a doença, a gente tem uma produção de anticorpos. Então, primeiro, a gente está vendo, quando a gente tem os testes rápidos hoje em dia, a gente está vendo para o passado. Então, ou o paciente já teve o vírus, ele desenvolveu os anticorpos. Então, quando você faz o teste rápido, por exemplo, você pode estar com o vírus, mas você pode não ter desenvolvido o anticorpo. Então, você serve como um vetor para a disseminação daquele vírus, né, o que é um problema.
E daí, por isso, a gente tem esses problemas muito sérios com os testes rápidos de hoje em dia. Agora, o teste baseado na levedura, ela vai identificar o vírus em si. Então, quando você coloca ela na saliva e você está sendo um vetor para esse vírus, você conseguiria identificar muito precisamente que você está sendo um disseminador da doença. Você já citou que esse teste seria parecido ao teste de gravidez, né? Mas, nesse caso, preciso furar o dedo, como a gente faz nos testes rápidos comuns? Não, como eu falei, a gente está pensando em usar a saliva como um método, o meio para identificar o vírus, né? A gente tem bastante pesquisa científica já mostrando que a saliva ela é um ambiente onde você tem uma disseminação muito grande do vírus. Então, seria como você cuspir num papel, ou você mesmo colocar na sua boca esse teste para que a sua saliva entre em contato com essa levedura modificada geneticamente e daí ela vai mudar de cor, indicando a presença do coronavírus. Perguntei novamente para deixar claro, né, que nem vai precisar enfrentar a agulha. Agora, tem previsão de quando vai entrar no mercado essa nova tecnologia, esse novo teste rápido? Então, a gente conseguiu financiamento do FINEP, então a gente está hoje em parceria com uma startup chamada BioInfood, que inclusive saiu do nosso laboratório. A gente tem um plano de ataque assim, de até 1 ano, né? A nossa previsão é de que a gente consiga desenvolver todo o conceito e o teste científico em si nos próximos meses, mas o grande esforço em seguida vai ser padronizar eles e conseguir ter uma infraestrutura para produzir em larga escala. Então, a gente está pensando aí de 6 meses a 1 ano para conseguir colocar isso no mercado. Sei que pode parecer um pouco demorado, porque a gente está com uma pressa assim, né, de conseguir resultados rápidos para um problema atual, mas a gente sabe que a gente vai ter que enfrentar esse problema por algum tempo e quanto mais recurso a gente tiver para enfrentar esse problema nos próximos meses, vai contribuir para total combate ao Covid-19. Ok, Felipe, muito obrigada pelas informações. Para nós aqui do Hora News, é um prazer muito grande poder mostrar, né, esse avanço, o desenvolvimento de pesquisadores brasileiros no combate à Covid-19. Obrigada. Obrigado a você, Kelly.